Romanos 6, 2. Você que está procurando aí. Como está o seu jejum aí? Chique? Firme? Eu escutei uns viches aí, o que aconteceu? Pegaram pesado? É isso aí, isso é bom. Isso é muito bom. Romanos 6, 2, em reverência à palavra, assentado mesmo, mas com toda a reverência, nós vamos ler. A palavra diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos. Vou repetir o 2 ainda. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, após já esse louvor maravilhoso, que o Senhor moveu as tuas mãos sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre cada família representada. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir o coração, a mente dessas pessoas, ó Deus, para que elas possam receber a Tua palavra, Pai eterno. E que não fale eu, mas que fale o Teu Santo Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. É isso aí, glória a Deus. O tema da nossa pregação hoje é... Joga aqui para mim. Vai chegar. Vai chegar. Quase chegou. Chegou. Como Deus pensa. Você já se parou para perguntar como que Deus pensa? Já fez essa pergunta na sua cabeça aí? Na sua vida? Falou, mas como que será que Deus pensa? Deve ser uma parada muito louca, né? Porque, poxa, tem controle de todo mundo. E como é que Deus pensa? E eu estava entendendo, lendo algumas coisas e vendo algumas coisas para entender como é que Deus pensava, como é que Deus fazia. Mas, primeiro de tudo, eu queria falar para você que você tem uma herança, certo? Mateus, filho de pais muito ricos, né, Mateus? Milionários, né? Está deixando para você 3 fazendas, certo? Gado à vontade. É isso aí, né, Mateus? É ou não é? É. Já um terreno lá em Nova York, por isso que você fala inglês já? Não é? Acho que todo mundo tem uma coisa parecida com isso, não é, Israel? Você também tem isso, eu tenho certeza. Né? É o mínimo, né, que seu pai poderia deixar para um filho tão bom como você. Mas não é essa herança que nós temos uma herança melhor, meu irmão. Nós temos uma herança que é a morada celestial. Ixi, tem pouca gente querendo morar lá no céu. A morada celestial tem para você lá, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. É isso aí. Eu sei que ninguém quer morrer, mas quando morrer, vai para o céu. Nós temos uma herança. Quando Cristo morreu naquela cruz do Calvário, Ele nos colocou. Nós somos cordeiros da promessa. Nós somos filhos de Deus, cordeiros da promessa. Então, nós temos tudo que era para Jesus, nós temos agora também para nós. Já parou para pensar? Que coisa boa? Tudo que era de Cristo agora também é nosso. Tudo que foi preparado para Jesus agora também pode ser para mim e para você. Nós somos cordeiros da promessa e nós temos toda a possibilidade de vencermos. Nós temos toda a possibilidade. Nos foi dado tudo isso, meu irmão, como herança. Deus nos deu, mas nós temos que tomar algumas atitudes, nós temos que tomar alguns pontos. E eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei do povo de Israel. O povo de Israel tinha uma promessa, não tinha? O povo de Israel tinha aqui, ó, vocês vão ser libertos, vocês têm a terra prometida. Oh, tem gente que está chorando aí pela amada prometida? Não, TH? Não. Você não está chorando, né? Você está sorrindo à toa. Está apaixonado? É assim, né? Tem gente que chora por umas terras prometidas do Satanás, meu irmão. Não é? Umas coisas nada a ver aí, está chorando. E eles tinham lá a terra prometida. Só que nessa terra prometida aí, que está o problema. Eles não tinham assim, ó, a terra prometida está aqui, ó, a chave está aqui, é só montar no carro e ir lá. Não. Eles tinham que chegar à terra prometida. E aí que está um problema. Deus tem uma promessa para você, não tem? Deus tem várias promessas para você. Só que ela não vai chegar assim, ó, está aqui a sua promessa. Não, você tem que ir atrás dela. E nesse ir atrás, e nesse de ir buscar, que está aí uma diferença, um processo. Para o povo de Israel era o deserto. Para o povo de Israel era o deserto. Eles tinham que atravessar o deserto, eles tinham que sofrer, ter esses problemas, passar por esses problemas, para então chegar na terra prometida. E sabe qual que foi a distância desse problema?
Alguém sabe a distância? Qual que era do Egito à Terra Prometida? 11 dias. 11 dias a pé. Em linha reta, eram 11 dias para você chegar, sair do Egito à Terra Prometida. 11 dias. Quanto tempo eles demoraram? 40 anos. Pertinho, meu irmão. Rapaz, quase não arrumaram o problema, né? Imagina se tivesse arrumado o problema. Só 40 anos. Algo que era para ser resolvido em 11 dias, teve que se resolver em 40 anos. Foram alguns problemas que eles causaram. Eles mesmos começaram a colocar na vida deles. E parece que, às vezes, lembra comigo, com você, né? Não quer dizer, com você não, só com o povo que vai vir amanhã na Santa Ceia, porque você é um homem santo, uma mulher santa, você não arruma problema. Mas tem algumas pessoas que Deus fala assim, ó, o trajeto é esse. E a pessoa está rodando e roda, e vai, e vem, e roda, e dá uma volta, e dá outra volta, parece a gente. Roda em volta de vários montes, nós estamos rodando em vários montes, direto. Faz muito tempo que você roda no mesmo monte. Faz muito tempo que você roda no mesmo pecado. Faz muito tempo que eu e você rodamos na mesma situação, na mesma picuinha, na mesma tristeza. E quando o processo era rápido, quando o negócio era assim, era só 11 dias. Quando Deus disse assim, ó, é só fazer isso. E nós ficamos dando volta em nossos montes. Mas nós temos que entender como Deus pensa. Para então nós entendermos o que nós devemos fazer. E eu marquei aqui algumas coisas que nos fazem dar círculos. Quem que vocês acham que o povo de Israel culpou por toda essa demora? Deus? Moisés? Os inimigos? Eles lutaram contra os... Fala alguma coisa com eus aí. Jebuseus, fariseus, amorreus. Tudo que é eus, meu irmão, eles lutaram contra. Mas o que eu acho mais engraçado é que quando você pegar lá na Bíblia, lá em Gênesis, lá, você vai ler que a palavra diz assim, Êxodo, perdão, a palavra diz assim, eu serei com vocês, eu estarei com vocês, nessa trajetória eu estarei com vocês. E eles não acreditaram, porque era para ter se resolvido muito antes, mas é porque é tanta picuinha, é tanta situação pequena que ficam se lamentando, que Deus não tinha como fazer, abençoar essas pessoas. Era muita lamentação. Nós precisamos ter um pensamento livre, nós precisamos ter um pensamento liberto por Deus, e não um pensamento mais de prisioneiros. Nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós somos agora cordeiros da promessa, e nós ainda ficamos agindo como se nós fôssemos escravos no Egito. Nós ficamos ainda, tempo bom era 2 anos atrás. Que eu tinha aquilo outro. Nossa, aquele tempo antes da pandemia não vai voltar mais. Não vai mesmo, meu irmão. Agora é daqui para frente. Não vai voltar mais. Nós temos que pensar daqui para frente, nós temos que avançar, nós temos que evoluir. Agora nós ficamos com saudosismos errados. Nós queremos ficar resgatando aquelas coisas do passado. Meu irmão, uma coisa deixa eu te falar. Você se converteu, não se converteu? Você se batizou. Você tem uma nova vida. E quem tem nova vida, meu irmão, assume um compromisso de perturbação na sua mente. Negócio estranho, né? Mas é verdade. Antes você pecava e estava de boa. Hoje o pai está no copão. Sabe o que é copão? Se você não sabe, glória a Deus, sinal que você é crente. Mas se você sabe que é copão, você anda com alguns amigos que devem tomar um copão, alguma coisa assim, né? Um negócio aí. Mas é porque naquela época era bonito. Quando você não era de Cristo, quando você não tinha se batizado, quando você não estava na palavra, era bonito. Você não tinha compromisso. Não tinha problema você pecar. O pecado era agradável. Hoje, quando você peca, fica alguém assim, com licença. Fica ou não fica? Meu irmão, você arrumou para a sua cabeça, graças a Deus por isso. Porque quando você tem alguém, fica assim, ó. Quando aqui tem alguém que fica assim na sua vida, mas você sabe que é para o bem, não é para o mal, que fica assim na sua vida. Tem alguém perto de você que fica assim o tempo inteiro? Tenho, meu irmão. Eu tenho uns 2, 3 ainda, por falta de um. Que fica assim, ó. Mas essas pessoas são boas, essas pessoas não querem que você erre, essas pessoas não querem que você tropece. Então, quando você assumiu um propósito com Deus, quando você assumiu decidiu se casar com Deus, agora, meu irmão, não tem mais essa de andar para trás, não tem mais essa de, o tempo bom era quando lá atrás. Não, meu irmão, o tempo bom é hoje.
Tempo bom é que agora eu vivo com Cristo. Só que você não tem mais brecha para o pecado. Nós não temos mais brecha para o pecado. O pecado nos incomoda. É por isso que nós vivemos tão mal quando nós estamos pecando. É por isso que a nossa vida não vai, porque quando nós estamos pecando. Nossa vida trava, porque existe um caminho de direção correto para você. Existe algo que Deus traçou para a sua vida. E quando você começa a andar por algo que Deus não traçou para a sua vida, você se sente incomodado, porque você conhece a verdade. A palavra diz isso. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conheceu a verdade e você foi liberto, meu irmão, quando você está preso, você reconhece que você está preso. Só que aquele povo que ficava o tempo inteiro reclamando. Ei, mas também Moisés tirou nós de lá para morrer aqui. Se fosse para morrer, morria lá, né? Ei, mas lá tinha carne, lá era gostoso. Meu irmão, eles eram escravos. Como que lá era gostoso? Era chibata na costa. Disso eles não falam. Só quer falar da parte que comia ali. Povo chato. Eu entendo um pouco eles, mas são chato. Povo que só reclamava, vivia milagre o dia inteiro, vivendo milagre o dia inteiro reclamando. Qualquer semelhança com você é uma coincidência, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Vivo um milagre todo dia e todo dia no final. Mas também podia ser melhor, né? Irmão, mas também podia ser pior. Não é? Tá bom como tá. Deus está no caminho, Deus está fazendo. Agora nós temos que entender como Deus trabalha, como Deus pensa, para que eu possa viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. É impossível ter vitória se você pensar como escravo. Escravo não vence. Escravo não vence. Você era escravo do pecado, meu irmão. Você não tinha possibilidades de vencer. Agora você serve ao que sempre vence, ao Todo-Poderoso. Você não tem como perder. É impossível ter vitória quando você é escravo, mas é impossível você perder quando você serve a Cristo. Ah, mas esse evangelho é mentiroso. Mentiroso? Tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem que falar que é mentira, que eu posso vencer, meu irmão, está mentindo para você, está querendo colocar ciladas na sua cabeça. É mentira, meu irmão. Você nasceu para vencer porque Cristo vive em você. Entenda isso, meu irmão. Não, nós não estamos pregando o evangelho de facilidade, pelo contrário, nós estamos pregando o evangelho da verdade. E o evangelho da verdade é que você nasceu para vencer. Essa é a verdade. Tem como ser salvo e não vencer? Tem. Só você aceitar uma vidinha aí que você queira aceitar. Porque Cristo, quando morreu naquela cruz, Ele nos deu a salvação. E perfeito. Só que na salvação veio várias promessas. Agora a promessa eu tenho que decidir viver, meu irmão. Ninguém pode ver a promessa por mim. Ninguém. É um fato. Eu não posso ver a sua promessa e você não pode viver a minha promessa. Vai lá no meu lugar, pega a bênção lá para mim. Não, meu irmão. A bênção que ele vai pegar é para ele. Não é para você. Não é? Nós temos que ir em busca. Nós temos que lutar. Porque Deus pensa, o que Deus pensa sobre mim e sobre você? O que a palavra diz lá em Jeremias 24? 29, 11. Tem pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de fazê-los prosperar. Pensamento de que vocês vão bem. Esse é o pensamento que Deus tem sobre você. E por que você pensa o contrário? Por que nós pensamos o contrário? Se Deus pensa isso sobre nós, se Ele que nos criou pensa isso sobre nós, por que nós pensamos que nós temos que nascer, nós nascemos para perder, nós nascemos como derrotados? Uma nova vida exige novos pensamentos. Quando você se converteu, você precisa abandonar aquelas coisas do passado, e agora você precisa pensar como um servo de Deus. E servo de Deus não olha para trás, servo de Deus não olha para o passado com saudade. Servo de Deus olha para o futuro. Servo de Deus amplia a sua visão. Todo servo de Deus amplia a sua visão. Olha comigo lá em... Deixa eu ver se eu notei aqui. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Olha só o que Deus diz para Abraão. Quando Abraão vai lá, está Abraão e Ló, e eles prosperam muito, eles crescem muito, só que os servos deles começam a discutir, começam a brigar. E aí Abraão fala assim, eu não quero ter briga com você, não quero mais ficar discutindo com você, não quero ter desavenças entre nós. Então vamos fazer o seguinte, vamos cada um para um lado. Fechou? Fechou. Aí disse o Senhor a Abraão, e Ló escolheu, falou assim, Ló, escolhe o lugar que você quer ir, o lugar que você for, amém, eu vou para o lado contrário. O que Ló escolheu? O melhor lugar, certo?
planície, coisa linda, maravilhosa. Aí, depois, após isso, Abraão pega e diz assim, ó, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Meu irmão, olha só como Cristo nos leva sempre a olhar para frente. Ele estava saindo derrotado, ele estava saindo no prejuízo, e foi Abraão que ensinou tudo para Ló, mas ele mesmo assim estava sendo prejuízo, mas Deus diz assim, ó, olha para frente, meu irmão, olha para onde você quiser olhar aí, sabe tudo isso que você está vendo? Eu vou te dar como herança, eu vou te dar para a sua descendência, será seu, onde seus olhos alcançarem chegar, onde seus olhos chegarem, será seu, meu irmão. Por que é que nós estamos olhando para baixo? Por que é que nós estamos olhando para os nossos pés? Se Deus está dizendo, levanta a sua cabeça, ergue os seus olhos e olha, onde você estiver, onde seus olhos chegarem, será seu, meu irmão. Onde você consegue enxergar, pode ser seu, mas aquilo que você não enxerga, de modo algum, pode ser seu. Onde seus olhos encontram, onde seus olhos conseguem ter noção, você pode tomar para si, mas aquilo que você não consegue enxergar, você não pode tomar para si. Abre os seus olhos espirituais, abre os olhos da sua mente. Romanos 6:11. Olhe para mim, por favor. A palavra diz assim, ó, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando nós morremos para o pecado, decidimos nascer para Deus, nós estamos mortos para o pecado. Nós não podemos mais ter nada com o pecado. Porque se eu morri, dá para conversar com o morto? Deus me livre. Socorro. Não dá para conversar com o morto. Então, se não dá para ter relacionamento com o morto e nós morremos para o pecado, meu irmão, abandona. E o mais maravilhoso que diz é assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando você morreu, mata na sua mente também o pecado aí. Porque já foi dito, você morreu para o pecado, agora você vive para Cristo. Mas quando nós morremos para o pecado, nós temos que entender que o pecado realmente está morto. E com o morto nós não falamos. Com o morto nós não interagimos. Com o morto nós não temos relacionamento. Muda os seus pensamentos, considerar. Quando você começa a considerar, é um ato de pensar, é um ato de você mexer na sua mente. E quando nós começamos a mexer na nossa mente, a gente tem assim, poxa, eu morri para o pecado, então eu não posso ter pecado. Eu não posso mais pecar, porque eu não tenho como eu ter relacionamento com quem morreu. Então, se eu não tenho como eu ter relacionamento com quem morreu, se eu posso ter relacionamento com quem está vivo, e quem está vivo é Jesus Cristo, que me salvou, eu só posso conversar com Deus. Nossa, parece simples, né, não pecar, né? Considerai-vos todos os dias, meu irmão, união, todos os dias comunhão com Deus, todos os dias buscar a presença. Considerar é um processo da mente. Acredite, pense como o pecado está morto para você. Nós precisamos controlar nossos pensamentos. Só assim nós poderemos considerar o pecado morto para a gente. Mas como que você controla o pensamento? Quem aqui pensa rápido? Ixi, pouca gente. Então, para você está mais fácil. Porque quem pensa rápido, meu irmão, às vezes peca por tabela. É ou não é? Quem aqui pensa rápido numa zoeira? Está vendo? Você pensa rápido. O Mateuzinho levantou a mão, você é folgado, verdade mesmo. Pensa rápido para zoeira. Meu irmão, o cara falou alguma coisa, eu já sigo, porque eu começo a rir. Porque eu já pensei rápido na zoeira, mas às vezes eu estou até pecando, né? Mas como que a gente controla o pensamento? Como que chama aquele cara carequinha lá? Do X-Men? Xavier? Vamos todos virar Xavier agora? Não dá. Mas como que nós controlamos os pensamentos? O que a boca fala? Porque o coração está cheio. Meu irmão, não tem como você falar daquilo que você não vive. Se a boca fala que o coração está cheio, se você está falando besteira, seu coração está cheio de besteira. Se você está falando asneiras, o seu coração está cheio de asneiras. Agora, se você está falando da promessa, seu coração está cheio de promessa. Se você está falando de Cristo, seu coração está cheio de vida. Meu irmão, não tem como, não tem como controlar o pensamento, meu irmão. Tem como controlar o pensamento. Se você não quer pecar, pense só em Cristo. Comece a destinar o seu coração só em Cristo. Comece a viver Cristo. Comece a mastigar Cristo. E não tem como você pecar pelo pensamento. É assim. É simples assim. É abandonar as coisas do mundo. Poxa, se nós morremos para o pecado, eu não posso conversar com o morto, porque senão vão me chamar de louco.
Eu tenho que conversar com quem está vivo. Quem está vivo é Cristo. Cristo está vivo em você, meu irmão. Ele morreu para te dar vida. Quando Ele morreu para te dar vida, Ele ressuscitou também com vida. Então, cuide do seu coração. Traga Cristo para perto, para que você possa pensar como Cristo pensa. Para que você possa pensar como Deus pensa. Pare de pensar pouco sobre você. Pare de pensar miséria sobre sua vida. Pare de pensar miséria sobre a sua família. Nós temos o poder de controlar aquilo que nós pensamos. Deus te fez com capacidade sobre isso. Você é governo, meu irmão. Você é governo. Pensa isso sobre você. Você é governo. Mais uma vez, não é um evangelho que, nossa, facilidades ou de positividade. Não, meu irmão, é um evangelho de fé. Porque não tem como você pensar bem sobre você se você não crer em Deus. Se você não acreditar que Ele está te transformando. Precisa ter fé para haver transformação. Por isso não é um evangelho vago. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem transformado nossas vidas. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem transformado nossas vidas. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem coisas novas sobre nós. Bombardeia o seu coração das promessas de Deus. Bombardeia o seu coração das palavras de vida sobre você. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que a palavra diz. Meu irmão, fale a palavra, diga a palavra, creia na palavra, meu irmão. E você vai ver tudo que você tem que viver. Você vai ver os milagres que você tem que viver. Porque eu quero ser salvo e eu sou salvo pela palavra de Deus. Você é salvo pela palavra de Deus. Você é salvo pelo sangue derramado naquela cruz. Mas, meu irmão, eu também quero viver o sobrenatural de Deus aqui. Eu sou herdeiro da promessa. Eu sou co-herdeiro da promessa. Cristo morreu naquela cruz do Calvário, me tornou... Eu sou irmão de Cristo. E eu tenho as promessas de Cristo para mim. Você tem as promessas de Cristo para você. Quando você for ler a Bíblia, meu irmão, leia pensando que é para você. Sabe, porque Deus não trabalha no individual. A palavra foi falada aqui, a palavra foi escrita aqui, e ela não foi escrita para o ler. O ler, quando lê, vai entender para ele, mas quando eu leio, eu tenho que entender para mim. Ah, essa palavra era boa para o Gil. Nossa. Não, meu irmão, essa palavra é boa para você. O dia que o Gil ler, vai ser para ele. A palavra é para você. As promessas são para você. Só que o mais doido que vai acontecer é que quando você começar a ler a palavra, quando você começar a ruminar a palavra vai te confrontar. A palavra vai nos confrontar, meu irmão. A palavra vai nos confrontar. E quando você parar para pensar, mas não concordo com a Bíblia, meu irmão, nessa discussão quem perdeu foi você. Nessa discussão não existe discussão. Porque quando você assim, mas eu creio em tudo na Bíblia, mas tem um pedacinho aqui que eu não concordo. Meu irmão, não tem essa. Você perdeu a discussão. A palavra é a verdade. Queira você sim, queira você não, a palavra é a verdade. Então quem está errado quando você discorda somos nós. Se eu discordo daquilo que eu estou lendo, quem está errado sou eu. Eu tenho que converter o meu coração, eu tenho que converter a minha mente. Por isso que a palavra vai transformando as nossas vidas. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a pensar como Deus pensa. E como Deus pensa é diferente de como eu penso. Por isso que vai haver conflito. E quando há conflito, eu começo a evoluir. Porque eu falo assim, poxa, eu pensava sobre isso. Eu achava que isso era o correto. Eu achava que isso era que me norteava. Mas os meus pensamentos filosóficos são, por isso, meu irmão, pensamento filosófico do Satanás na sua vida. A filosofia da verdade é essa aqui, meu irmão. Um Cristo que morreu na cruz do Calvário por você. Ele dita as regras. Aquele que criou é aquele que dita as regras, meu irmão. Não tem minhas palavras. É a verdade. E o pau que bate em Chico, bate em Francisco, é assim que fala? Termo feio, mas é a verdade. Da mesma forma que a palavra confronta você, confronta a minha vida. E nós temos que correr atrás de mudança. Nós temos que permitir a Deus que Ele transforme nossas vidas. Quando você for ler, você não concordar, fala, Deus, faça com que eu concorde. Muda os meus pensamentos. Muda meu jeito de pensar, muda a minha maneira de agir. Eu preciso ser transformado, porque eu quero pensar como o Senhor pensa sobre mim. Eu quero pensar como o Senhor pensa sobre as pessoas. Não tem como você dizer que ama alguém, você dizer que, eu amo as pessoas, se você não pensar como Cristo. Ou se você for love da história. Porque tem muita gente sem vergonha, não tem, meu irmão? Pelo amor de Deus. Tem muita gente que fala assim, esse aí, se fosse eu na cruz, por esse eu não morria. É ou não é? Ou só eu que penso isso às vezes?
Para você amar as pessoas, você precisa pensar como Deus pensa. Porque Deus tem outra maneira de agir, Deus tem outra maneira de pensar, e Ele quer trazer esses pensamentos sobre nós, meu irmão. Nós precisamos governar sobre a terra, e quem governa sobre a terra é alguém que pensa como Deus pensa. Porque não há capacidade humana de governo. A capacidade vem de Deus. Estude a palavra, alinhe sua vida com a palavra. A palavra é o pensamento de Deus. E a palavra vai te dar a vitória, sabe por quê? Porque não ter um pensamento bom ao seu futuro vai te atrapalhar a ter a vitória. E sabe por que você tem que vencer? Porque você é servo de Deus. Ah, mas Juninho, é muito simples só pregar sobre a vitória. E os conflitos que a gente vive, meu irmão, você quer falar de Deus para as outras pessoas? Você quer ser testemunho vivo? Não tem como você testemunhar algo de tristeza. Eu sirvo a Deus e a minha vida é uma bênção. Eu sirvo a Deus, mas minha vida, olha, pensa uma desgraça de vida. É chibata todo dia. É uma tristeza que sem fim. É só derrota. Vamos servir meu Deus? Você vem? Você corre. Agora, quando você chega com testemunho, meu irmão, uma testemunha de Cristo sempre chega com vitória. Guarda isso no seu coração. Uma testemunha de Cristo sempre chega com vitória. É porque ela vai sempre chegar com uma palavra de ânimo. Ela sempre vai chegar com uma palavra de vida. Não tem como você servir a Deus e trazer momentos de tristeza. Não tem como você servir a Deus e viver assim, poxa, eu vivo uma depressão sem fim. Não, meu irmão. Não é isso. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem pensamentos de paz sobre você e não de mal. Fazê-lo prosperar, de que tudo vá bem na sua vida, meu irmão. Tudo que é contrário a isso não é pensamento de Deus. Nós precisamos ser testemunhas de vitória. Porque quando for testemunhar a vitória, vai dizer, quer servir a meu Deus? Mas o que seu Deus faz? Ele me salvou, primeiro de tudo, e Ele quer te salvar. Básico. Legal, me salvar do quê? Do pecado, da morte? De tudo aquilo que pode te destruir? Ah, é? Do que Ele te salvou? Minha família era isso e hoje sou isso. Minha finança era assim e hoje é assim. Eu era um viciado e agora não sou mais. Eu tinha todos os problemas e agora não tenho mais. Eu nasci com vários problemas, mas olha como eu sou grande hoje, eu tenho saúde. Meu irmão, é os testemunhos que Deus vai realizar na sua vida que vai converter pessoas. Então esteja apto a receber. Apto a receber as promessas, apto a receber os milagres, e só podemos receber assim quando nós pensamos como Deus, quando nós temos promessas e temos fé para receber as promessas, temos fé para viver as promessas. O israelita só reclamava, o israelita só pensava atrás, não tinha uma visão de um bom futuro. Abraão teve uma visão de um bom futuro, eu fiquei com a pior parte? Foi isso? Mas calma aí, Deus tem uma promessa. Tudo que eu ver, tudo que eu tocar é meu. Eu tenho que ir lá e tomar posse. Meu irmão, você nasceu com algum problema? Você tem algum problema na sua casa, na sua família? O seu decreto foi ruim até hoje, meu irmão? Não importa o que você viveu deste momento para trás. O que importa é o que Deus vai fazer na sua vida. Levanta os seus olhos, meu irmão. Existe um Deus cuidando da sua história. Existe um Deus cuidando da sua vida. E Ele quer colocar os pensamentos dEle nos seus pensamentos. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você tenha tranquilidade. Ele quer que você tenha vida. Ele quer que você tenha alegria, meu irmão. Ele não te colocou no mundo para sofrer. Pelo contrário, Ele te colocou no mundo para vencer. Glória a Deus por isso. Creia nisso. Saia da dúvida. Ah, mas será que Deus quer isso para mim? Meu irmão, olhe com os olhos espirituais. Ali, Abraão tinha que olhar com os olhos físicos, né? Mas olha você hoje para a sua vida com os olhos espirituais. Está muito longe do seu sonho? Está muito longe de onde você imaginou chegar? Está muito longe de onde você pensou que você poderia chegar? Ou melhor, está muito longe da promessa que você sabe que Deus te colocou na sua vida? Levante seus olhos. Existe um caminho a ser percorrido, existe uma terra a ser conquistada. Eu vou chegar na minha terra prometida, e eu não vou chegar perto da minha terra prometida e vou morrer perante o caminho ali, não. Pelo contrário, eu vou permanecer firme, não vou praguejar, não vou reclamar, não vou torcer o nariz. Não, eu vou entender o propósito de Deus na minha vida, eu vou entender o que o Senhor está fazendo em mim, porque quando eu tenho os pensamentos de Deus, eu não tenho tempo para reclamar, eu não tenho tempo para praguejar.
Eu não tenho tempo para ficar murmurando ou lembrando, 2 anos atrás que era bom, quando eu tinha isso que era bom. Não, meu irmão, bom é agora que o Senhor está no controle da sua vida. Bom é agora que o Senhor está colocando promessas no seu coração. Bom é agora que o Senhor está tratando na sua vida, meu irmão. Prepare o caminho, Deus está tratando no seu coração. Deus vai te colocar em caminhos bons, meu irmão. Deus vai te dar um bom futuro. Deus vai te dar um bom futuro. Você não vai morrer. Não vai morrer. Eu vivo um milagre. Amanda acho que desceu para dar mamar para nenê. Mas havia um... Eu vou testemunhar porque realmente eu acredito que eu vivo isso. É a palavra que é pregada aqui. Um dia o pastor disse assim: toda palavra mal lançada sobre sua casa, toda maldição hereditária que estava sobre vocês, acabaram. Acabou. Mas ele não disse isso, Juninho, a maldição que estava sobre você acabou. Não. Por isso que nós temos que acreditar na palavra, que a palavra é para nós. Ele disse assim, num culto, com mais pessoas do que tem aqui ainda hoje. Todas as palavras que foram ditas por vocês é mentira. É esse lado de Satanás. Tudo aquilo que vocês tinham, que era maldição hereditária, acabou. Meu irmão, sem falsa modéstia, eu peguei aquilo para mim de um jeito que não vai haver falência na minha casa mais. Eu peguei de um jeito aquilo para mim que não vai haver mais maldição de doença na minha família. Hereditária não vai ter, não. Porque aquilo é meu. A promessa, aquela promessa é minha. E a Amanda, ela está aqui agora. Chegou. Ela era tudo para ter um problema que toda a sua família vinha tendo. Infelizmente, a sua mãe faleceu de câncer. E várias vezes, o câncer fez assim, na porta dela. Várias vezes, o câncer fez assim, na porta de casa. Mas, meu irmão, existe uma palavra. Existe uma palavra. Toda maldição hereditária não está mais sobre vocês. Meu irmão, a maldição hereditária não está mais sobre a minha casa. E toda vez que ele bate lá, eu falo assim, ei, doença maldita, existe uma palavra sobre você. Toda maldição hereditária caiu por terra. Você não é bem-vindo aqui. Bata em retirada. E toda vez, quando faz o exame, detecta alguma coisinha lá, tem que refazer o exame. Tem que refazer uma biópsia. E refaz a biópsia e chega no médico assim, não era nada demais, era só algo que, sei lá, alguma coisinha que saiu fora do ar ali assim, e voltou. Normal, segue a vida. Meu irmão, quando acontece isso, eu me encho de orgulho, mas não do orgulho de mim, orgulho da palavra que foi me dita, da verdade do evangelho que eu sigo, do Cristo que eu sirvo, porque eu sei que aquela palavra norteia a minha vida, e toda vez que bater na minha casa, pode bater quantas vezes você quiser, a palavra permanece viva e permanece viva na sua vida, meu irmão. Não vai haver morte na sua casa por falta de princípios, por falta de palavra. Não, meu irmão. Vai haver vida na sua vida porque existe um Deus que derrama vida sobre você. Existe um rio de águas vivas que sai desse altar, alcança a sua família. E é por isso que você vai viver os milagres. É por isso que você vai vencer. É por isso que o evangelho tem que se cumprir na sua casa. Tem que se cumprir na sua casa. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Então, quando você for ler a Bíblia, meu irmão, leia para você. As promessas são para você. Essa pregação é para você. Eu não sei qual é a situação que você vive, não me importa. Porque eu não posso fazer nada. Mas se você tiver uma atitude de fé, se você falar assim, eu morri para o pecado, eu não tenho mais que trocar ideia com o pecado, eu tenho que viver para Deus. E aí você começa a viver para Deus, e o Senhor vai colocando os pensamentos dele em você, você vai se transformando, você vai mexendo, e aí a sua fala é sobre Deus, a sua leitura é sobre Deus, os seus vídeos são sobre Deus, o seu entretenimento é sobre Deus, tudo é sobre Deus. Não tem como um Deus que vive em você não ser propagado. Quando Deus está impregnado em você dessa forma, não tem como as pessoas não verem Deus em você. E as pessoas vão dizer, mas o que é que você tem? Senta aqui. E aí você prega, e aí você fala, o evangelho se cumpre na sua vida, o evangelho se cumpre na vida daquela pessoa. Mas nós temos que ter os pensamentos de Deus sobre nós.
Chega de dar ouvido para o diabo. Chega de dar ouvido para o Satanás. Chega de dar ouvido para tudo aquilo que as pessoas falaram sobre nós, ou disseram sobre nós, ou pensaram sobre nós, meu irmão. Não importa. O que importa é os pensamentos que Deus tem sobre você. Isso você sabe que os pensamentos dele são bons. Saia da dúvida, meu irmão. Saia da dúvida. Olhe com os olhos do Espírito. Olhe com os olhos da palavra. Saia da dúvida. Pare de olhar com a carne. Pare de tentar resolver os seus problemas com as suas forças. Você não vai conseguir. Nós temos um limite. Existe um limite que nós podemos chegar como carne. Como pessoas que se deterioram. Mas como espírito, meu irmão, não há limites para o povo de Deus. Como espírito, meu irmão, Deus vai te capacitando, Deus vai te apresenteando, Deus vai colocando em você algo novo todos os dias, Deus vai colocando em você uma palavra nova todos os dias, meu irmão, palavras velhas, entre aspas, mas que permanecem, assim como eu disse para você, palavras novas que vão te nortear para novos caminhos, meu irmão. Existe um rio de águas vivas fluindo desse altar. Creia nisso, todas as vezes que você vier para cá, meu irmão, assim, existe água nova que vai passar sobre mim hoje. Mergulha nesse rio. Feche seus olhos. Tudo que você olha com os olhos do Espírito, um dia você vai enxergar com os olhos da carne. Guarda isso no seu coração. Tudo que você pode enxergar com os olhos do Espírito, você um dia vai enxergar com os olhos da carne. Eu quero fazer uma oração. Eu espero que você tenha entendido a palavra. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha sido claro. Mas eu quero fazer uma oração que você fala assim: Juninho, é verdade, eu morri pelo pecado, mas vira e mexe, eu troco uma ideia. Meu irmão, pecador, nós somos pecadores. A questão é que você continua rodando o seu monte. Você parece o povo do Egito. Era para passar tão rápido por ali, mas você já está rodando ali há alguns anos. É para você voar. É para você chegar à terra prometida muito rápido. Mas você sabe que você está causando a demora na sua bênção, a demora na palavra, a demora na sua vida, a demora na volta da felicidade. Porque você tem flertado com o pecado. Se você tem coragem, meu irmão, você precisa que o Espírito Santo toque em você mesmo, senão você não levanta. É só o Espírito Santo que pode convencer. Só o Espírito Santo. Se você reconhece isso na sua vida, coloque-se de pé. Você que se colocou de pé, vem aqui à frente, por favor. Glória a Deus. A banda pode subir? Você que não está aqui embaixo pode subir. E a segunda oração que eu queria fazer, você que vai participar dessa oração, fica aqui, ó, do meio para o lado direito, por favor. Você que vai fazer essa outra oração, você vem aqui, tá? No lado esquerdo. Vem mais, vem aqui para frente. Isso. Você queria pensar como Deus pensa, mas você reconhece que algumas ciladas do inimigo entraram na sua vida aí e você não pensa coisas boas a seu respeito. Você não pensa coisas boas sobre a sua vida. Você não tem pensamentos bons sobre o seu futuro. Você não vê nada para você. Sua vida é uma vida pacata, morta. E você não tem esperança. Pode vir aqui já. Não precisa nem se levantar. Já sai do lugar e já vem aqui. Deus vai curar sua mente hoje.
os obreiros, pastores que estiverem aqui, por favor. Se você estiver, vai receber as duas orações. Se você estiver aqui e quer receber as duas orações, você fala para o pastor, tá bom? Isso, meu irmão. Pode vir. Nós vamos orar e os pastores vão colocar as mãos sobre vocês. E em nome de Jesus, o pecado está morto sobre a vida de vocês. O pecado está morto. Não tem mais nada a ver com vocês. Quem é lavado e remido no sangue de Cristo não tem mais nada a ver com o pecado. Não faz sentido. E vocês vão receber uma renovação de espírito, uma renovação da mente de vocês. O Espírito Santo vai tratar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, coloca as tuas mãos sobre essas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar no espírito, que o Senhor possa trabalhar na mente, Pai eterno. E que haja, Senhor Deus, Pai, renovação da mente. Que haja, Senhor Deus, renovação dos elos, Senhor Jesus Cristo, entre o Senhor e essas pessoas, ó Pai. Que o pecado deixe de participar da vida delas. Que o pecado não seja mais algo natural, mas que seja um deslize, Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, coloca as tuas mãos e quer colocar nas mãos desses obreiros, desses pastores, ó Pai. A tua palavra se cumpra em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.